Povo, tudo bem? Tudo certo? Então, hoje falaremos sobre Era Vargas, sobre como Getúlio Vargas chegou no poder. E aí, para a gente falar um pouquinho disso, vamos relembrar lá. Crise na política do café com leite. Washington Luiz, presidente do Brasil, paulista, ia começar o processo para ser substituído. Então ele deveria indicar um mineiro, que era o governador de Minas, Antônio Carlos. Pois bem, eis que Washington Luiz resolveu indicar Júlio Prestes, outro paulista. E aí acabou rompendo com a política do café com leite. Presta atenção, Júlio Prestes não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, que a gente vai falar mais à frente. A única coisa que tem a ver é o sobrenome, mas não eram parentes, nada. Então, Júlio Prestes, ele ganha a eleição, mas não leva. Por quê? Porque Getúlio Vargas, que é do Sul, juntamente com as oligarquias do Nordeste e com as oligarquias mineiras, eles vão fazer a Revolução de 1930. Também podemos chamar isso de golpe de 1930. Esta Revolução de 1930, ela traz para o poder Getúlio Vargas. E aí, quando Getúlio chega ao poder, é um rompimento com aquela política mais ligada à agricultura, com aquela política de domínio dos paulistas. Getúlio Vargas traz um processo de industrialização, um processo nacionalista para o Brasil, para o país. Mas também vale destacar que o governo de Getúlio Vargas ele vai tendo uma escalada ditatorial. E aí, vamos começar a analisar. Presta atenção, o cara ficou mais de 18 anos no poder. Ele ficou, no primeiro momento, no primeiro governo de Vargas, ele ficou 15 anos, de 1930 até 1945. Então, de 30 a 45, nós dividimos este governo, este primeiro governo de Vargas, também conhecido como Era Vargas, em 3 fases. E aqui eu gostaria de trabalhar essas 3 fases com vocês. Primeira fase, governo provisório, vai de 1930 até 34. Segunda fase, governo constitucional, vai de 1934 até 37. E terceira fase, Estado Novo ou ditadura varguista, que vai de 1937 até 1945. Então, perceba que desde aqui o primeiro governo, um governo provisório, ele vai começando tendo esse processo ou esta escalada ditatorial. Governo provisório. Quando Getúlio Vargas chega no poder, ele suspende a Constituição de 1891 e começa a governar por atos. Começa a governar por leis criadas por ele mesmo e que não precisava ser aprovada por ninguém. Então ele fazia uma lei e essa lei seguia, que nós chamamos de atos. E aí começou a ficar provisoriamente, só que passou 30, passou 31. Quando chegou em 32, os paulistas, lembrando, tinham perdido poder, tinham perdido sua força. Os paulistas começam a perceber que era um provisório, pero não muito. Ou seja, um provisório mais ou menos. E aí eles começam a questionar isso e começam a querer o quê? Uma Constituição. Eles começam a exigir uma Constituição. E Getúlio diz, calma, espera. Até que em 1932, no dia 9 de julho de 32 lá, feriado de São Paulo daqui a pouco. E aí você tem que em 32 estourando a Revolução Constitucionalista. Presta atenção num detalhe importante, que nesta liderança aqui está o movimento MMDC. Não é o negócio lá da matemática não, tá? MMDC são as iniciais de 4 estudantes que estavam protestando e foram mortos pela polícia
de Vargas? Então, esses estudantes eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, eles vão começar esse processo. A morte deles faz estourar a Revolução Constitucionalista. É São Paulo contra o Brasil. Por quê? Porque São Paulo é que leva isso à frente. Mato Grosso até falou que ia dar um apoio, mas era um apoio moral, não era um apoio com homens, não era um apoio com armas. E São Paulo é derrotado, né? Obviamente. Porém, São Paulo, mesmo sendo derrotado, ele consegue, em partes, o que ele quer. Porque Getúlio é mais ou menos aquela mãe, aquele pai que vai fazendo birra. Por quê? Imagina você mesmo. Você vai vir e fala o seguinte: ô mãe, o negócio é o seguinte, sexta-feira eu vou na social. Não, você não vai em lugar nenhum porque nós estamos no quarentena. Mas enfim, esquece que a gente está no quarentena. Sexta-feira eu vou na social. Sua mãe vira e você, tá louco? Lógico que você não vai, porque quem manda aqui sou eu. Aí você chora, você esperneia, você faz isso. Quando chega sexta-feira, 4 horas da tarde, sua mãe vira e fala o seguinte: ô, fulaninho, você mesmo. Ela já disse que você não ia. Você já chorou, você já botou no Twitter, já falou tudo. Mas aí ela vai chegar e vai dizer o quê? Ô, fulaninho, olha só, você vai pra social, porque eu quero, porque eu estou deixando. Tá vendo? Percebeu? Sua mãe deixou, você fez o que você queria, mas ela está no poder. Ou ela estava no poder. A mesma coisa de Vargas. Vargas faz o quê? Uma Constituição. Ele derrota os paulistas, ele pisa na cabeça dos paulistas para depois fazer aquilo que os paulistas querem. Mas aí é ele que está dando, é ele que está fazendo. Entendeu? Sua mãe? Entendeu, né? Mesma coisa. E aí, vamos lá. Mas, antes disso, a gente precisa falar o seguinte. Em 1932, é aprovado o Código Eleitoral. Pela primeira vez, você diminui de 21 para 18 anos, as pessoas poderiam votar, e você tem o voto feminino. As mulheres passam a votar. Olha que interessante, olha que coisa boa. Por mais que eu tenha visto vídeo aí de pessoas dizendo que, né, não deveriam. Gente, que loucura! Desde a Revolução Francesa, nós defendemos o voto universal. E como ter um voto universal se não tem um voto feminino? Como ter, né, esta participação na política sem o voto feminino? Então, a partir de 32, ele cria a justiça eleitoral, ele cria o voto secreto, as pessoas de 18 anos para cima podem votar e não mais de 21, e o voto feminino. Isso é interessante, porque a justiça eleitoral, ela quer moralizar um pouco a imoralidade que era a política. Imagine, nós vivemos num país onde os políticos eram corruptos, onde os políticos só pensam em interesses próprios. Deve ser muito ruim viver nesse país. Ainda bem que a gente não vive nesse país, porque o Brasil é quase a Suíça. Voltando para cá. Então, tem o voto feminino e você tem a Constituição de 34. Nesta Constituição, você tem uma Constituição muito ligada ao trabalho, ao trabalhismo, às conquistas dos trabalhadores. E aí, presta atenção nestas duas frases aqui. Eu botei uma ali e a outra parece que é quase a mesma coisa. Trabalhador é questão de política. Getúlio Vargas. O Washington Luiz, aquele carinha que eu falei com vocês lá no início, ele dizia o contrário. Ele dizia que trabalhador era uma questão de polícia. Por quê? Porque se o trabalhador reivindica, você tem que ir lá e, no lombo dele, chicote, expulsa. E aí Getúlio Vargas vai dizer o seguinte: não, traz o trabalhador para você. Isso é uma questão de política. E aí ele vai criar, inclusive, os sindicatos. Que eram os sindicatos o quê? Pelegos. O que é um sindicato pelego? Isso se refere a um pano, a um tecido. Lá no Rio Grande do Sul, quando você vai montar no cavalo, entendeu? Vai montar, entre a sela, sabe o que é sela? Aquele negócio que você bota para você não cair. Tá? Entre a sela e a pele do animal, você põe um tecido. O nome deste tecido é pelego.
para proteger. Mesma coisa dos sindicatos criados aqui. Os sindicatos, ao invés de ajudar os trabalhadores, eles ficavam aqui, ó, o patrão aqui, os sindicatos e os trabalhadores aqui, ó, batendo aqui, eles simplesmente amorteciam e não conseguiam chegar lá no patrão. Sindicatos pelegos. Põe isso na mente. E aí, ele cria, dá direitos aos trabalhos, você começa a ter direito a férias, né? Você começa a ter direito ao descanso semanal remunerado, você começa a ter vários direitos ali que depois serão consolidados aqui na CLT. Vamos lá. E aí, também prevê nesta Constituição que o próximo presidente seria eleito de forma indireta, eleito pelo Congresso. Quem será eleito? O próprio Getúlio Vargas, por mais 4 anos. E aí tem início o governo constitucional, ou seja, ele tem uma Constituição, ele segue uma Constituição e agora ele tem poder para mandar. Deste governo tem 2 forças antagônicas que é interessante você começar a destacar. Essas 2 forças antagônicas são a Aliança Nacional Libertadora, ó, ANL, Aliança Nacional Libertadora, e a Ação Integralista Brasileira, A e B. Por que é importante você destacar? A ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, mais ligado ao socialismo, defendia o não pagamento da dívida externa, defendia a reforma agrária, defendia, né, um governo com participação popular. A Ação Integralista Brasileira, liderado por Plínio Salgado, eram chamadas camisas verdes. E eles tinham uma saudação, inclusive, uma saudação indígena, que era Anauê, que significa você é meu irmão, muito ligado com um grupo fascista na Itália e na Alemanha. Inclusive, Plínio Salgado, ele vai, junto com os camisas verdes, comemorar aqui no Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, as primeiras vitórias do Eixo. E aí, acaba que você tem uma disputa, Getúlio coloca a ANL primeiro na ilegalidade, né? E aí, Luiz Carlos Prestes faz a intentona comunista, né? E futuramente é preso. Fica do lado da Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira, além de defender elementos fascistas, defende o quê? Óbvio, um governo forte, centralizado, na figura de Vargas. Depois lá para frente, eles tentarão dar um golpe, Vargas também coloca eles na ilegalidade, Plínio Salgado vai para Portugal, que neste momento, né, governado ali por uma concepção fascista também. E aí, pois bem, Getúlio Vargas estava no governo constitucional, estava eleito de forma democrática e em 1938 teriam eleições. Pois bem, Getúlio, ele tá tudo bem, tô aceitando, vamos ter eleições. Quando chega em 1937, ele diz o seguinte, chama todo mundo e fala, olha, descobri um plano, um plano comunista, o nome desse plano é Plano Cohen, não é Cohen não, é Cohen. Um plano comunista para dar um golpe, para aplicar um golpe comunista no Brasil. Então, para que não haja um golpe no Brasil, eu darei um golpe. Não, calma aí, Vaguinho, você não falou direito. Falei direito sim. Para que não tenha um golpe, eu darei um golpe. Porque é melhor eu dar o golpe. Assim Getúlio Vargas pensava. E ele deu um golpe. Gente, acredite que no dia seguinte que ele tinha dado um golpe, fechado o Congresso, tinha deputados congressistas lá prestando solidariedade a ele. O cara fechou o Congresso. O cara cassou os mandatos dos deputados. Os deputados chegaram lá como? Lambendo as botas dele. Tá doido? Tá vendo como é que era? Uma coisa de doido. Mas enfim, Getúlio deu o golpe aí sim. Aí começou mesmo o processo ditatorial, lá em 1937 até 1945, o que nós conhecemos de Estado Novo. O Estado Novo é para fazer, né, oposição à República Velha.
E aí, por exemplo, no Estado Novo, você tem perseguições, você tem censura. Por exemplo, tem um carinha que você precisa, vai que um dia você está jogando perfil, você precisa saber o nome desse cara, chamado Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi prefeito, inclusive, lá no Nordeste. E aí, Graciliano Ramos, ele escreve Memórias de um cárcere aonde? Preso pela ditadura varguista. Você tem Ferreira Goulart, que é outro escritor que é perseguido na ditadura varguista. Você tem o samba muito perseguido, né? A malandragem é muito perseguida. Tudo isso no Estado Novo, ou durante o Estado Novo. Vargas vai criar o DIP. O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda, que era para fazer o quê? Propaganda do governo. E aí, o DIP vai criar a chamada Hora do Brasil, que hoje chama-se Voz do Brasil. A Hora do Brasil era o próprio Getúlio Vargas falando 1h, de 7 às 8, na rádio. Gente, isso é interessante, porque o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele distribuía imagens de Getúlio Vargas. E nessa época não tem essa questão de TV, internet e tal, isso é rádio. Você parava para ouvir o rádio. Você pegava, sentava a família toda na sala, né, tá lá, ouvindo Getúlio, e o retrato de Getúlio que o DIP distribuía estava preso na parede. Então você olhava para aquilo. Pai dos pobres! Pai de todos nós! Olha aí o processo, né, do grande líder. Olha aí o processo desse cara que, né, é criado. Essa figura criada. Então Vargas falava para a nação. E no que Getúlio Vargas ia falando para a nação, nesta propaganda toda aqui, todo mundo ali adorava Getúlio Vargas. E aí ele vai criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Baseada na Carta del Lavoro, que é fascista, mas com direitos trabalhistas. E aí, gente, eu acabei deixando passar que quando ele faz o Estado Novo, vamos lembrar, ele cria uma nova Constituição. A Constituição, né, de 1937, ou a Constituição da Polaca. Ele tem esse nome, por quê? Porque era baseado na Constituição polonesa, também fascista. Alguns historiadores apontam que era chamado de polaca, porque como era uma cópia da Constituição polonesa, as senhoras que trabalhavam assim, em lugares frequentados por homens adultos, né, que hoje são chamados de primas, naquela época eram chamadas de polacas. E aí por isso, né, que era uma venda, uma compra, por isso Constituição da Polaca. E não tem nada a ver com isso. Quem falou isso foram lá, o pessoal lá atrás. Beleza? E aí, vamos lá, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Aí aqui você pega todas aquelas conquistas trabalhistas, todas aquelas leis, e você junta tudo. E aí você já tem uma junção trabalhista, já tem um investimento muito forte do Estado, né? Você tem empresas estatais sendo criadas, e aí, ó, eu gostaria de destacar aqui a CSN, né? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, com sede lá em Volta Redonda, que hoje é privatizada, ela foi a causa de Getúlio Vargas entrar do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e não do lado do eixo. Por quê? Porque os Estados Unidos vão financiar o surgimento da CSN. Porque uma coisa nós precisamos deixar isso bem claro. Getúlio Vargas era extremamente nacionalista. E ele buscava essa concepção nacional. Ele era populista, fazia um governo muito ligado para... fingindo que estava dando para os pobres. Então essa concepção populista, como todo governo mais ligado a uma questão ditatorial, ele era muito populista, corporativista e de uma educação dirigida. Aqui, o que é uma educação dirigida? É uma educação onde você educa as crianças, a partir das crianças, que você tem um salvador. Que aquele cara que está ali é um salvador. Beleza? E aí, Getúlio
ele não só fazia isso, como, com auxílio da DIP, ele fazia grandes festas cívicas. As datas cívicas, as comemorações cívicas eram feitas no estádio de São Januário, o estádio do Vasco. Quer dizer, é aquele negócio lá, né? E aí era feito ali, e as pessoas iam com cartazes gigantescos de Getúlio nesse processo de adoração à figura do líder máximo, que era Getúlio Vargas. Então essa educação de que ele distribuía no Dia das Crianças, para você ter uma ideia, né? Ele distribuía brinquedos para as crianças. E aí, uma curiosidade, não sei se você já sabe, o Dia do Índio no Brasil, né? Quando foi criado, precisava criar um dia do índio na América para dar importância a tudo isso. E aí Getúlio escolheu 19 de abril, Dia do Índio, dia do aniversário dele. Por quê? Porque o cara era megalomaníaco. Porque o cara queria ficar na história. E ficou. Baixinho. Gente, não dê poder a baixinho, porque senão, filho, já era. E eu posso falar disso, porque eu sou alto, muito alto. Então Getúlio, ele ficou no poder, ele se manteve no poder. Vale destacar também que ele criou a DASP, né? Que era muito mais ligada a buscar esses funcionários, né? Públicos, funcionários fantasmas, essa moralização do funcionalismo público. E ele fica no poder, ele entra ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e isso acaba contribuindo para a sua queda. Por quê? Porque os trabalhadores, os pracinhas, eles vão lutar contra as ditaduras, contra o eixo, lá na Europa. Quando eles retornam para cá, eles falam, cara, a gente lutou tanto contra uma ditadura, e quando chega aqui tem uma ditadura, então isso começa a questionar. E Getúlio acaba, com pressão de todos os lados, ele acaba deixando o poder em 1945 e fazendo seu sucessor, que é Dutra. Sobre Getúlio, é interessante que você veja um filme brasileiro já bem antigo, chamado Olga. Por quê? Porque fala dessa relação de Getúlio com Hitler, fala de Luiz Carlos Prestes. Olga é esposa, né, do Luiz Carlos Prestes. Os dois têm uma filha, né, a Anita Leocádia Prestes, que nasce no campo de concentração nazista. A Olga é enviada como um presente para Getúlio Vargas. Então é interessante que você veja esse vídeo, né, ou esse filme, Olga. Tá? É um filme bem interessante. Beleza, galera? O pessoal sempre, quando eu falo dessas aulas, o pessoal fala, tem um filme Getúlio. Getúlio fala mais do segundo governo, que a gente vai falar um pouco mais lá à frente. Um abraço, gente. Valeu, até a próxima.